Amém. Obrigado, viu, gente, pela ajuda aí. Vocês são top demais. Vocês estão bem? Estão felizes? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse mês nós estamos falando sobre família cristã. Quem estava aqui no último domingo? Quem veio no último domingo? Você lembra da palavra que foi ministrada? Você lembra o que o pastor falou a respeito da família? O pastor ele focou mais sobre a responsabilidade do homem no lar. Ele falou que o homem ele precisa construir um legado. Ele precisa deixar exemplos bons a serem seguidos. E hoje eu vou continuar falando sobre isso, mas com um foco não no homem, não no pai de família. E também eu não tenho tanta propriedade para falar sobre a mãe. Então me restou o quê? O filho, os jovens. Amém? Então, jovens, essa mensagem é para vocês. E quem é jovem aqui? Levanta a mão. Isso aí, gente, nós somos todos jovens. Se você não é jovem, um dia você foi, amém? Você cresceu. Você já foi filho, você já teve um pai, você já teve uma mãe. Então você sabe, você vai conseguir entender tudo o que eu tenho para falar. Amém? Aleluia. Eu coloquei o tema dessa mensagem de recomendações. Porque a gente sabe que o jovem é o que mais ouve recomendações. Se você tem um irmão mais novo, se você tem um sobrinho, se você tem até um filho, uma filha, provavelmente você todos os dias recomenda algo para ele. Você fala, olha, quem já ouviu essa frase da mãe? Leva guarda-chuva, levanta a mão, quem já ouviu? Você olha, não tem uma nuvem no céu, não tem nada, só que ela está vendo uma nuvem pequenininha, ela fala, leva guarda-chuva que vai chover. Você vê, hoje em dia tem um aplicativo que você consegue ver a previsão do tempo, não tem previsão de tempo, tá sol, 33 graus. E ela fala, leva guarda-chuva. E você fala, não vou levar não. Sai correndo sem guarda-chuva. O que acontece? Chove. Por quê? Você não ouviu essa recomendação da sua mãe. Então, você provavelmente já recebeu recomendações. Você provavelmente já ouviu de alguém uma recomendação que você pode ter seguido ou pode não ter seguido. E se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e você vai começar a ler ela, você começar a analisar ela, você vai ver que existem 2 livros que foram escritos com esse propósito de recomendar coisas para alguém, e para um jovem, que foi Timóteo. Paulo, se você pegar para ler, foi um grande evangelista. Paulo fundou, fez as igrejas nascerem, ele edificou as igrejas, ele constituiu pessoas, só que teve uma pessoa que ele considerava um pouco mais. Ele chamava de um discípulo amado, ele chamava daquele que era mais íntimo dele, que era Timóteo. Se eu não me engano, foi durante a 2ª viagem missionária de Paulo que ele conheceu Timóteo. E nesse pequeno encontro que eles tiveram, Timóteo grudou nele e não se distanciou mais. Então Paulo, ele tem todo o cuidado de escrever cartas a Timóteo, recomendando coisas a ele. E é isso que nós vamos ver. Gabriel, coloca para mim 1 Timóteo, capítulo... deixa eu pegar aqui certinho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler até o 19. Aleluia. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 diz: Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução, esta recomendação, esse conselho. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitam, e por isso naufragam na fé. Tem uma frase, um provérbio aí do mundo, que ele fala que se conselho fosse bom, não se dava, fazia o quê? Se vendia. Só que isso não é bíblico. Você sabia disso? Conselho é bom, e eu consigo provar para você na Bíblia. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz que sem orientação a nação ela cai. E diz também que a vitória ela se alcança com muitos conselheiros. Edu, então eu devo ouvir todo mundo? Eu devo acatar todas as recomendações que me dão? Não. Mas você deve ouvir elas. Só que a palavra ela nos ensina que para vencer, se alcançar a vitória, você deve ouvir recomendações de conselheiros, não é de qualquer um.
não é de qualquer pessoa. Você deve ouvir conselheiros, grava isso na sua mente. Você não pode ouvir qualquer pessoa e acatar aquilo como verdade. Nós temos exemplos na Bíblia sobre isso. O filho de Salomão, quando Salomão ele morre, o filho dele assume o trono. Então ele tem a opção de trazer o povo para mais perto, que é o que os conselheiros dele aconselham, só que ele prefere ouvir os amigos. E então ele toma uma atitude muito ruim que afasta o povo de Israel. E aí nesse período é que há a separação entre o reino do norte e o reino do sul. Por quê? Por conta de um conselho de quem não era conselheiro. Então hoje eu quero te recomendar a isso. Escute conselheiros. Como você consegue definir quem são os conselheiros? Pelo que a pessoa fala, mas também pelo que a pessoa faz. O pastor falou muito sobre pais, sobre dar o exemplo. E nós vemos aí no mundo muitos pais falando: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso não é ser um bom conselheiro. Porque se eu falo para você fazer uma coisa e eu faço outra, que exemplo que eu estou te dando? Então, se você quer ter um conselheiro, analise isso. O que a pessoa fala, você tem que levar isso em conta. Está na Bíblia? Tem fundamentos bíblicos? Foge da palavra de Deus? Perfeito, tudo certo. Só que vê como a pessoa age. Porque se a pessoa fala uma coisa, mas faz outra, irmãos, com o tempo ela vai naufragar na fé. Nós alcançamos esse novo salão porque nós fizemos um ato profético como nós fizemos hoje. Nós empurramos as paredes, irmãos. Vou falar para você, a parede ela vinha daqui até ali, e olha o tanto que cresceu. Aleluia. Só que nós não naufragamos na fé. Nós falamos que nós iríamos para o novo salão, nós falamos sobre as promessas de Deus nas nossas vidas, e nós fizemos coisas correspondentes. Nós tomamos atitudes correspondentes. O pastor, eu acho até engraçado, toda vez que eu vou para algum lugar com a Karen chegou, gente. Aleluia. Gente, ó, só para vocês entenderem. Cadê os jovens que estavam aqui na sexta-feira? Cadê os jovens que saíram daqui só no sábado? Irmãos, os jovens vieram aqui na sexta, das 10 horas da noite, e ficaram até as 5 horas da manhã. E ninguém dormiu, viu? Glória a Deus por isso. Eu achei que eles iam dormir, mas ninguém dormiu. Permaneceram fortes. E aí depois a gente foi para casa, dormiu 2 horinhas, voltamos para o bazar. 1 hora, voltamos para o bazar. Aí saímos do bazar, dormimos mais um pouquinho, voltamos para o ensaio. Teve reunião, então foi um dia muito corrido. Pronto, não vai ficar brava não, né? Obrigado, pastor. Tá vendo? Conselheiros, recomendações boas. Tá vendo? É isso, segue conselho, irmão. Então nós tivemos atos correspondentes. Tinha um salão que nós fomos até lá, nós oramos por aquele salão e não deu em nada. Nós podíamos ter feito o quê? Acho que foi empolgação, acho que Deus não falou. Mas não, nós mantivemos a nossa fé. E como eu estava falando, é engraçado porque quando nós tem uma época que a gente estava procurando um telão para cá. Então a gente foi nas Casas Bahia, começou a ver projetor, ver telão de LED, ver TV. E aí toda vez que a gente passava em algum lugar, o pastor olhava e falava: uma TV aqui de 90 polegadas, 120, vai ficar bom. Não, tem que ser um telão. E ele ia, e você via o anseio do pastor nisso. A gente chegava em algum lugar, ele via o salão, ele olhava e falava: olha, aqui dá uma igreja top. Quem já viu isso com ele? Era sempre assim. Então os pensamentos dele não estavam só naquilo, eles ainda estão. Mas não para a gente ter um salão grande, mas para a gente poder alcançar vidas, porque o intuito disso, de aumentar o salão, de termos mais qualidade técnica, não é simplesmente para ter um salão grande, olhar e ver que está vazio, mas é para trazer pessoas, e não só trazer pessoas, mas encher essas pessoas com a verdade que nós estamos declarando, amém? O nosso anseio é sermos bons conselheiros para vocês, aleluia, glória a Deus. Então, nós não devemos tomar conselhos de qualquer um. E por quê? Para que servem as recomendações? Para nós sabermos o que fazer. Nós lemos isso em 1 Timóteo. Por que Paulo estava recomendando coisas a Timóteo? Para combater o bom combate. Então as recomendações servem para nos falar o que fazer. Timóteo, combata o bom combate. Mas não só isso, as recomendações elas servem para nos ajudar a como fazer aquilo. E Paulo também fala:
Você vai combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Se você ler todas as cartas de Paulo, por isso que eu acho incrível. Paulo, ele não era só um evangelista, ele também era um mestre, porque ele falava o que você tinha que fazer, ele dava exemplos práticos, né, pastor Gilson, que a gente estava falando, precisa ter exemplo prático, e ele falava as consequências. Combata o bom combate, mantendo a sua fé firme e a boa consciência, porque se você não fizer isso, você vai naufragar na fé. Então era algo muito simples e muito fácil de você entender, e eu quero que vocês entendam isso. Os jovens, eles têm, né, como eu posso dizer, esse mau exemplo aí fora, não aqui dentro, lá fora, irmãos, aqui dentro não tem isso, de não escutar. Eu sou o irmão caçula, então eu posso falar tanto de um lado daquela pessoa que ouve e às vezes não escuta, e eu tenho muitos sobrinhos, então eu posso falar tanto do lado da pessoa que fala e ver que a pessoa não está escutando. Quem aqui tem irmão, tem sobrinho, quem aqui já aconselhou alguém, sabe quando a pessoa está dando ouvido e quando a pessoa não está dando ouvido? E não dá uma raiva às vezes, aquela raiva santa, que você está falando e a pessoa está assim, ó. Olha para mim, a pessoa olha, mas você vê que o olho está longe, não está focado em você. Porque os jovens lá fora, não aqui dentro, têm esse costume de não ouvir. Então, eu quero que vocês repitam isso. Eu preciso ouvir. Isso, Paulo ele se esforça nessas últimas cartas dele, 1 Timóteo, 2 Timóteo, pela história, são uma das últimas cartas que Paulo ele escreve, e ele se esforça para incentivar o progresso, para incentivar Timóteo a não simplesmente ver todo o legado que Paulo construiu, olhar e falar, nossa, foi um bom legado, nossa, Paulo deu um bom exemplo, mas ele incentiva Timóteo a olhar e seguir esse exemplo. Não sei se na sua casa você teve bons exemplos ou maus exemplos. Graças a Deus eu tive bons exemplos. Eu estava conversando com a pastora, meu avô, ele sempre ia em casa. Sempre ia tomar café, almoçar. E eu aprendi muito com meu avô, mesmo pequeno, mesmo não entendendo muitas coisas. Uma das primeiras memórias que eu tenho dele é a Bíblia. Porque o meu avô, ele sempre chegava e ele orava. Sempre, ele chegava, ele sentava, cumprimentava todo mundo, ele falava, vamos orar. Aí eu orava agradecendo porque ele tinha chegado em paz, agradecendo porque estava tudo bem. Aí ele pediu um cafezinho, né? Porque crente gosta de tomar café, crente tem que ter café. E aí depois ele pedia para eu ou meu irmão pegar a Bíblia e levar até ele. E aí ele lia um versículo, ele escolhia um versículo, pedia para nós lermos, e aí ele explicava para a gente. Eu já contei isso aqui, uma das primeiras vezes que eu preguei, que eu subi num altar para falar alguma coisa perante a igreja, eu era muito novo e eu fui pego de surpresa. Eu não tinha preparado nada. Só que na hora que o pastor ele ministrou, ele falou, olha, a gente vai ouvir o irmão Eduardo. Uma coisa estava dentro de mim, a palavra que eu tinha ouvido o meu avô explicar. Eu tinha esse exemplo, e estava vivo no meu coração. Ele tinha falado sobre Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E eu pequeno, eu ainda era uma criança, eu não sabia como explicar da mesma forma que o meu avô explicava. Mas eu sabia ler. E eu usei essa ferramenta que eu tinha. Porque eu via o meu avô fazendo, eu falei, eu vou seguir esse exemplo e eu vou fazer ele. Porque de nada adianta você ver um exemplo e você não seguir. A palavra ela fala, Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejam apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, mas sejam fiéis praticantes. Porque se você ouve e você não pratica, você não vive. Mas se você ouve e pratica, você vive, você alcança, você avança. E aí eu abri a Bíblia em Mateus capítulo 25, e eu li o texto todo da parábola das 10 virgens. Terminei de ler, falei amém e desci. Pequenininho. E eu fiquei com uma certa vergonha. E eu falei para minha mãe, eu falei, nossa mãe, eu fiquei com vergonha, né? Eu só li, eu não falei nada. E a minha mãe olhou para mim e falou o quê? Ela me deu um ótimo conselho. Se prepara para a próxima vez. E aí naquele momento que eu entendi que eu poderia ser usado, que eu entendi que Deus ele quer me usar, eu não fiquei parado simplesmente ouvindo o meu avô falar. Mas eu comecei a fazer o que o meu avô fazia, mesmo o meu avô não estando lá. O que o meu avô fazia? Ele pegava a Bíblia, abria, lia e explicava. Então eu vou começar a fazer isso. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a procurar entender o porquê que estava acontecendo aquilo. E daí saiu esses porquês que eu tanto falo aqui para vocês, que vocês precisam se perguntar, por que isso, por que aquilo?
Irmãos, as coisas elas foram acontecendo, mas eu tive um bom exemplo. Eu tive o meu avô, eu tive o meu pai também, que foi um homem de fé, um pregador, músico também. Esse amor que eu tenho pela música surgiu pelo meu pai. Meu pai, ele tocava guitarra e minha mãe conta. Essa memória eu não tenho, é a minha mãe que conta. Que ele ia com a guitarra e eu tinha uma guitarra pequenininha de plástico. E nós éramos de outra denominação. E ele sentava lá, tinha uma orquestra bonita. E ele tocava guitarra. E eu pegava essa guitarrinha pequenininha. Eu sentava do lado dele enquanto estava acontecendo o culto. E eu ficava ali com a guitarrinha. Não saía som, não saía nada. Mas eu fazia aquilo porque eu queria seguir aquele exemplo. E eu quero despertar isso em vocês. Provavelmente você, principalmente os jovens, você tem uma referência. Você olha para alguém e fala: nossa, eu quero me parecer com essa pessoa, eu quero falar como essa pessoa, eu quero tocar como essa pessoa, eu quero fazer como essa pessoa. Isso não é errado. Isso é bom, você ter referências. Mas se você simplesmente olhar e não fazer nada, isso não vai mudar. É por isso que Paulo, ele encoraja Timóteo. Por isso que Paulo, ele incentiva Timóteo não com palavras vazias, mas ele incentiva com palavras de afirmação, com imperativos: faça. E eu separei aqui alguns imperativos que mais aparecem em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Timóteo, ensina. Timóteo, guarda. Timóteo, foge. Timóteo, persegue. Timóteo, suporta. Você consegue entender que são ordens diretas para um ato, para fazer alguma coisa? Timóteo, todo mundo pode estar desanimando, mas você não. Vai e ensina. Timóteo, todo mundo pode estar meio que sem entender o que está acontecendo, desprotegido. Você não. Você deve guardar a palavra da fé. Guarda ela no seu coração, firma ela, crava ela na sua mente e não se esqueça dela. Timóteo, as pessoas podem andar de qualquer forma, mas você não vai ser assim. Foge da aparência do mal. Não fica perto dessas pessoas que ficam falando palavras inúteis. Paulo fala sobre isso. Discussões inúteis que não chegam a lugar nenhum. Foge dessas pessoas, não fica perto. A pessoa começou a falar: Timóteo, foge, deixa ela falando sozinho. Timóteo, persegue a palavra. Como é que fala? Esmere, obrigado. Se esmere na palavra, busca ela, persegue, tenta entender o que está acontecendo. E Timóteo, suporta tudo com fé. Ontem eu tive a oportunidade de conversar bastante com o pastor Gilson, e para mim foi um privilégio, pastor. Obrigado, porque ele me falou muitas coisas e realmente é verdade, irmãos. Nós somos a palavra da fé, nós cremos em tudo, mas nós sabemos que no mundo nós vamos passar por aflições. E Paulo sabia que Timóteo ia passar por isso. Quando Paulo fala para Timóteo, suporta, Paulo está em um cárcere. Paulo, ele está preso. Paulo, ele está com frio. A segunda carta de Timóteo, a segunda carta para ele, foi Paulo pedindo para Timóteo trazer a capa dele, trazer livros, para Timóteo chegar depressa, antes do inverno, para Paulo ter a companhia de Timóteo. Paulo dá várias orientações, me traz Marcos também, porque ele vai me ser útil no ministério, eu preciso dele. E Paulo começa a falar das pessoas que naufragaram na fé, mas fala: Timóteo, com você não vai ser assim. Com você não vai ser assim. Para você não naufragar na fé, você vai precisar suportar. Porque eu posso sim, e nós cremos nisso, que nós vivemos por fé. Que o mundo pode passar por todas as coisas, mas a igreja, ela não vai passar. Não é que a igreja, ela não vai passar por isso, mas ela vai passar sobre isso. Você consegue entender? Vai ter dificuldades? Vai ter. Você vai ter um dia mau no emprego? Vai ter. Nós não podemos mentir e falar para vocês que não. Você levantou a mão, aceitou a Jesus, sua vida vai mudar. Você vai ganhar uma promoção, o seu salário vai triplicar, você vai comprar um carro novo e uma casa nova. Isso pode acontecer? Pode, mas não é do dia para a noite, há um progresso. E mesmo que você perca o emprego, você não está sob essa condição. Você está acima dela, porque você está com o Senhor. Você consegue entender isso? É você entender que apesar do que está acontecendo, você não está com os olhos aonde você está, mas em quem você está. Você consegue entender isso? E é por isso que Paulo, ele fala: Timóteo, suporta. Suporta porque vão vir pessoas se levantando e falando contra você. Suporta porque você vai ter amigos, que você vai considerar amigos, e eles vão virar as costas. Você deve suportar. Mesmo Paulo parecendo sozinho, ele termina a carta falando: mas eu sei em quem eu estou.
Paulo afirma que mesmo passando por tudo isso, mesmo estando sozinho, ele sabia que Jesus, ele nunca tinha deixado ele. Ele entendia que ele sempre estava, e você deve entender isso. Por mais que você pareça estar sozinho, Edu, eu não tive um bom exemplo como você. Eu não tenho um bom exemplo, eu não tenho uma referência de pessoa que eu quero seguir. Então olha para ele, porque ele sempre vai estar com você. Se você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu já falei isso, o Espírito Santo está em você, e ele é o seu maior e melhor conselheiro. Se apegue nele, porque ele não simplesmente vai falar coisas para você, mas ele vai fazer em você e através de você. Aleluia! Glória a Deus. Então essas recomendações que Paulo dá é de como ele deveria e o que ele deveria fazer. E eu vou dar um exemplo para ficar muito prático, de manual de instrução. Provavelmente você já comprou algum eletrodoméstico ou algum móvel e vem lá o manual de montagem, como você deve fazer. Vamos ser sinceros, gente, eu não vou nem olhar, tá? Para você não ficar com vergonha. Quem aqui leu o manual de instrução? Eu não vou nem olhar, pode levantar a mão. Posso ser sincero? Enquanto eu estava fazendo, eu coloquei aqui no meu esboço que ninguém lia. Só que eu percebi que não é bem assim. E realmente as mulheres, assim, principalmente a mãe da casa, ela tem o costume de ler mais assim. Por quê? Porque o pai não lê. Essa é a realidade. Quem monta, quem faz as coisas é o pai. Geralmente é o pai da família que vai montar o guarda-roupa, que vai ligar ali, vai fazer as coisas. E geralmente o pai faz o quê? Não, eu não preciso disso daqui não. Aí começa. Aí a mulher tá lá, vê as peças, vê qual ferramenta. Não preciso, já montei, já sei como que faz. Vai e monta. Aí chega na metade do caminho, o que acontece? Ou sobra uma peça, ou falta uma peça, ou ele se perde, e aí a mulher tá só assim olhando, e aí ele vai e ele lê. Mas não é que o pai ele quer ler, ele lê porque a mãe manda ele ler. É assim, o pai ele só lê porque a mãe lê. E o filho, ainda mais quando é jovem, aí que não lê mesmo. Porque a mãe fala, vai ler. Aí o filho, não vou ler o manual, não precisa. Vou dar o exemplo do celular. Quem aqui já leu o manual do seu celular? Geralmente, principalmente jovem, pega um iPhone 15 Pro Max, é o melhor que tem? 16 Pro Max. Não preciso ler não, é só eu ir fazendo. Aí vai mexendo e vai aprendendo. Consegue aprender? Consegue. Às vezes passa uma dificuldade, passa. Só que se ele pegar e ler o manual completo, ele vai conseguir ver tudo o que aquele aparelho tem para ele. Às vezes a pessoa tem um iPhone e só mexe em 2, 3 coisinhas. Às vezes a câmera dá para você melhorar ali nas configurações, mas o jovem não sabe porque ele não leu o manual. E esse exemplo do manual, nós temos ele para a nossa vida. Você sabia disso? Você tem um manual para a sua vida. Só que você lê esse manual. Foi o que o pastor falou no início. O tempo que você gasta com a palavra é o que vai determinar a sua vida. Porque às vezes você vai estar dando cabeçada numa situação que não precisava. Se você tivesse lido o manual, você ia saber como passar por ela. E a palavra, ela é esse manual. Ela tem recomendações de condutas, como você deve conduzir a sua vida. Ela tem recomendações do que você deve, do que você não deve fazer, como você deve fazer aquilo. Tem recomendações de como achar uma esposa, né, jovens? Ih, ninguém quer casar aqui não? É que o Davi já achou, né? Então, tem recomendações de como você criar os seus filhos. Você sabia que na palavra tem tudo isso? Tem recomendações de como você deve trabalhar, como você deve tratar o seu patrão, o gerente. Irmãos, tem até recomendação de como dormir. Aí agora o povo glorifica. Tá vendo? Edu, tem recomendações de como dormir, irmãos. Tem recomendação. Salmos capítulo 4, versículo 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono. É uma recomendação. Aí, ó. Ixi, os jovens que estão acordados falam: eu pego, eu recebo, Senhor. E eu vi isso ontem na minha casa. Chegou tarde. Ô vida, tudo certo? Tudo certo, tá em paz? Estou em paz. E aí, o que a gente vai fazer amanhã? Já estava dormindo, já tinha ido, logo pegou no sono. Ela não ronca, tá, gente? Corta isso depois, corta, senão... Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Aleluia. Eu não sei se ela roncou ou não, porque eu também tinha dormido, então é isso. E vamos lá. Pegando esse exemplo de montar um móvel que eu falei do manual de instruções. Geralmente, no manual de instruções vem
As peças que tem no guarda-roupa, um guarda-roupa tem as peças lá, tem a numeração, isso daqui é desse lado, esse daqui é daquele, tem as ferramentas que você vai precisar utilizar, e também tem uma imagem pronta. Você sabia? Quando você vai montar um guarda-roupa lá no manual, tem uma imagem de como ele deve ficar. Às vezes a pessoa monta e não fica como na imagem, mas tem a imagem. Se não ficou igual a imagem é porque não leu o manual. Irmãos, nós temos uma imagem perfeita de como nós devemos ser. Isso daqui é um manual para as nossas vidas. Isso daqui, irmãos, você vai conseguir entender isso. O manual de instruções tem a imagem perfeita de como você deve ser. Cristo, o exemplo perfeito a ser seguido. Tem as peças. O que são as peças? É o que está disponível, mas precisa ser colocado da maneira certa. As peças estão disponíveis. Quando você compra um guarda-roupa, tá lá todas as peças, chega tudo. Só que não está montado ainda, mas está disponível. Você precisa pegar aquilo e usar. Você precisa pegar aquilo e montar da maneira certa. E tem ali a lista das ferramentas que você precisa utilizar. Por quê? Você pegando aquela peça, você vai precisar de uma ferramenta para ajustar, para no final ficar com uma imagem perfeita. E o Senhor, Ele mostra isso para a gente. As palavras dele são como essa imagem perfeita. Você já reparou? O Senhor, Ele sempre anuncia antes de você ver. Vamos continuar com esse exemplo do guarda-roupa. Chegou o guarda-roupa, você consegue ver a imagem ali no manual. Só que quando você olha, você não está vendo um guarda-roupa. Você está vendo um monte de madeira, um monte de parafuso, talvez ali uma cola, alguma coisa do tipo, mas você não vê o guarda-roupa. Então você precisa olhar para o manual para você conseguir fazer. Em casa, quando a gente faz isso, geralmente uma pessoa lê e a outra faz. Geralmente a Karen vai lendo e eu vou fazendo. Às vezes eu faço o que ela está falando, às vezes não, mas eu faço. E aí, essa palavra, a palavra de Deus é esse manual que você precisa ler, ver, mas também ouvir, para você conseguir pegar essas peças que são as nossas vidas, são as situações das nossas vidas, e conseguir montar com as ferramentas que o Senhor nos entrega, para você ser a imagem perfeita dele. Você está conseguindo me entender? Eu estou sendo claro? Aleluia. E nós temos esse exemplo, Abraão, você vai ser pai de multidões. Abraão olhou para o lado, o que ele viu? Nada. Antes dele ser, meu Deus, antes dele ser pai de multidões, ele não tinha nenhum filho. Antes de Moisés ser um grande libertador, quando o Senhor chega para anunciar: Moisés, você vai libertar o meu povo, Moisés era um fugitivo. Eu já falei sobre isso, sobre Moisés. Davi, antes dele ser rei, o que ele era? Um pastor de ovelhas. O Senhor, Ele sempre vai anunciar para você antes de você conseguir ver. Ele sempre vai fazer isso, porque se você conseguir ouvir, se você conseguir visualizar através da fé, se você conseguir enxergar isso, com as peças que estão disponíveis e a ferramenta que Ele entregar nas suas mãos, você vai alcançar isso. Foi assim com esse salão. Nós tínhamos uma palavra: vocês vão sair, vocês vão ir para um lugar maior. O pastor começou a procurar salão, começou a ver. Quando nós chegamos aqui, nós não vimos uma igreja, nós vimos um lugar vazio com um monte de parede. Eu estava mostrando para o Nicolas. Você olhava, você não viu uma igreja. A gente olhava e falava: será que vai dar bom? Essa parede não existia, isso daqui não existia, aqui era um monte de sala. Só que com as ferramentas que o Senhor nos entregou, que é o que? A nossa força, o nosso amor pelo ministério, a união dos irmãos, nós usamos isso com essa peça que era esse salão. E hoje olha o resultado. Hoje nós conseguimos ver a imagem, talvez não tão perfeita, ainda tem muita coisa para mudar. Eu e o Davi, a gente fica pensando em várias coisas, tem que colocar mais luz, tem que fazer aquilo, mas nós conseguimos vislumbrar. E assim tem que ser na sua vida. Abraão, qual que era a peça de Abraão? A infertilidade de Sara. Era essa a circunstância: você vai ser pai de multidões. E ele olhava para o lado e ele via Sara infértil, que não podia ter filhos. O que ele usou? Qual ferramenta ele usou para conseguir mudar isso? A fé. E por isso ele se tornou o nosso pai na fé. Romanos capítulo 4, versículo 18 fala sobre isso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança ele creu, ele teve fé, tornando-se assim pai de muitas nações. Ele não se tornou o pai de muitas nações a partir do momento em que Sara deu à luz. Porque se fosse assim, no primeiro filho, que foi Ismael, a promessa iria se cumprir, mas não foi assim.
Ele creu naquilo que o Senhor falou, não naquilo que ele poderia fazer. Porque aos olhos dele, Sara não pode ter filho. Então eu vou pegar e vou dar um jeitinho. Quem já fez isso? Usando o exemplo do móvel, quem deu um jeitinho, apertou um parafuso, procurou, não tem parafuso, pegou outro parafuso, colocou um pedaço de madeira lá para segurar, para nivelar o guarda-roupa. Esse jeitinho não é o correto. Se você dá esse jeitinho na sua vida, uma hora você vai naufragar na fé. Você deve seguir as orientações fiéis que o Senhor ele te dá. Porque Deus ele falou: Abraão não vai ser Ismael. Ismael não é o filho da promessa, é Isaac. E se você pegar e ler depois, você vai ver que esse nascimento de Ismael trouxe muitos problemas para o povo futuramente. Muitas guerras, muitas conquistas que o povo precisou fazer para chegar em Canaã, para conseguir voltar, foi porque os filhos de Ismael já estavam ocupando aquele lugar. Você consegue ver o trabalho que deu por conta de um jeitinho? Moisés, nós temos esse exemplo. Qual era a peça na vida de Moisés? A circunstância, o mar vermelho. Não sei o que fazer, Senhor, os egípcios estão vindo, tem um mar aqui na minha frente, o que eu faço? Qual foi a ferramenta? O cajado. O Senhor ele fala em Êxodo capítulo 14, versículo 16: erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Se você voltar um versículo, eu acho Deus muito engraçado, porque ele fala: Moisés, por que você está me clamando? Por que você está com medo? Pega o cajado, levanta a sua mão, você sabe o que fazer, faça. E às vezes nós sabemos o que fazer, só que mediante a circunstância, um mar vermelho na nossa frente, nós não usamos a ferramenta que nós temos. Talvez porque nós achamos que essa ferramenta que o Senhor entregou é pouca coisa. Só que lembre-se, não é aquilo que você pode fazer, mas é o que Ele pode fazer através da sua vida. Davi, qual era a circunstância de Davi? A peça ali que atrapalhava Golias. E o que ele usou? Qual foi a ferramenta que ele usou? Não foi uma pedra, o pastor já falou sobre isso. Foi a palavra que ele declarou. Se você pegar e ler, ele fala: você está vindo contra mim com lanças, com espadas, com escudos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele declara isso, ele fala, e naquele momento ele já ganhou aquela batalha. A pedra foi uma ferramenta secundária que ele usou. Se não tivesse pedra, ia acontecer alguma outra coisa, mas Davi ia conseguir derrotar aquele gigante, porque ele estava usando a ferramenta que o Senhor entregou sobre ele. E qual é a ferramenta que o Senhor entregou para você, que está encostada, que está parada? E eu falo isso mais para os jovens. Vocês são fortes, nós lemos isso na palavra. Vocês têm tempo. A melhor ferramenta que vocês têm é tempo. O que você está fazendo com o tempo que o Senhor te entregou? Como você está vivendo? Talvez você olhe e fale: Edu, eu não sou mais jovem, então isso não é para mim. É para você também. O que você está fazendo com o tempo? O tempo que o Senhor entregou na sua mão, como você está gastando ele? Você está lendo o manual? Ou você está tentando montar as coisas da sua vida sozinho? De qualquer maneira, nós precisamos seguir essas recomendações do Senhor. Porque quando nós não seguimos essas recomendações, irmãos, dá ruim. Eu dou o exemplo de mim mesmo. Eu arranquei os 4 sisos. Eu já tirei os 4 sisos. Só que 2 sisos eu tirei há muito tempo atrás, e os outros 2 eu tirei recentemente. Primeira vez que eu tirei os 2 sisos, eu queria tirar logo os 4. Eu já estava ali com aquela dor. Quem teve dor de siso sabe como que é. Eu estava desesperado, fui no dentista, falei: olha, arranca, tira os 4. Ela falou: não, vamos tirar 2 de um lado, depois a gente tira 2 do outro. Eu falei: tá bom, só tira, só faz. Eu estava com muita dor. E aí ela tirou os dentes, e ela começou a me passar as recomendações médicas. Olha, não faz esforço, não pega peso, não fica debaixo do sol, não fica saindo, fica na sua casa, deita, descansa, toma um sorvete. Olha que recomendação boa. Fica em casa sem fazer nada, tomando sorvete. É bom. Eu fiz isso? Não. Eu saí do dentista, eu já fui deixar a moto no mecânico. Eu achei que ia ser uma coisa rápida, não foi. A moto ficou lá, eu voltei andando debaixo do sol. Andei quase 2 quilômetros. E qual foi a consequência disso? Não teve uma boa cicatrização, teve uma hemorragia. Eu passei 2 dias com a minha gengiva jorrando sangue. Eu dormia com um balde
do lado para eu poder cuspir o sangue. Por quê? Porque eu não segui uma simples recomendação. Fique em casa, sem fazer nada, tomando sorvete. E às vezes você olha e você fala, nossa, Edu, se fosse comigo eu faria isso. Por que você não fez? Era tão simples, irmãos. Na palavra é tão simples também, não é? Por que te perturbas, ó minha alma? Por que você está tão agitada dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, não é fácil. É a mesma coisa, fique em casa. Leia isso para você poder entender como você pode esperar nele, porque esperar no Senhor não é simplesmente você não fazer nada, mas esperar no Senhor é ver as peças que estão diante de você, as circunstâncias que estão se levantando, e você pegar as ferramentas que estão aqui, já estão decretadas sobre a sua vida. Você já tem essas ferramentas, elas já estão disponíveis para você, e com elas você mudar essa situação. Porque Davi, irmãos, ele se tornou um rei, ele começou ali a se aparecer para os homens, depois da derrota de Golias. Porque antes ele era um simples pastor, os irmãos dele rejeitavam ele. Quando Davi ele chega no campo de batalha, ele pergunta, quem é esse incircunciso, o que ele está falando? E aí ele começa a perguntar as coisas, e na palavra fala que os irmãos dele falam, olha, fica quieto, para de falar. E ele fala, nossa, eu não posso nem mais falar agora, não posso nem mais perguntar, o que eu estou fazendo de errado? Então ele era, aos olhos do mundo, um Zé Ninguém, um simples pastor. Se ele tivesse visto aquela circunstância, Golias na frente dele, olhado e falado, nossa, realmente, você é grande, hein, Golias? E desse as costas, irmãos, ali não seria o início de algo lindo que nós vimos, mas ele viu aquela circunstância, aquele obstáculo, e ele fez daquele obstáculo uma opção, para ele transformar a situação dele e da família dele. E às vezes alguma coisa está se levantando hoje, diante de você, e você olha e você fala, isso daqui é uma circunstância ruim, é um obstáculo que eu não consigo passar, mas se você usar as ferramentas que o Senhor te entregou, você consegue transformar isso, você consegue tirar esse obstáculo e transformar ele numa opção, e você vai poder escolher se você vai ou não. Só que para isso você precisa seguir, para isso você precisa ouvir essas orientações. Depois que eu arranquei os outros 2 dentes, foi melhor a minha recuperação. Calma, a gente vai chegar lá, calma. Fiquei em casa tranquilo, fiz pouco esforço, tomei ali um sorvetinho, acabei com um pote de açaí em um dia, irmãos, olha só. É que eu gosto muito de açaí, mas fui, comi, tranquilo. Quando eu me senti bem, quando estava melhor, aí eu joguei vôlei, mas já estava bem, já estava cicatrizado, os pontos já tinham saído, então foi tudo certo. Não teve hemorragia, não teve tanta dor. Por quê? Porque eu segui as orientações. E se você quer viver uma vida sem essa dor que vai te atrapalhar, siga essas orientações. Edu, mas no início você falou que eu vou passar por prova, que eu vou passar por algumas coisas. Realmente vai acontecer, elas vão se levantar, mas como eu disse no meio da palavra, esse obstáculo vai se tornar numa opção. Numa opção, se você vai enfrentar ou não, seguindo as ferramentas que ele te entregou, para conseguir alcançar. Paulo, ele no começo da carta a Timóteo, ele incita ele fala, Timóteo, combata o bom combate. Nós lemos isso. E sabe como Paulo termina a primeira carta ao Timóteo? Falando da mesma maneira. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 fala, combata o bom combate da fé. Sabe o que é isso? É persistência. É você entender que o que você começa, você precisa terminar. Não é você começar de um jeito e terminar de outro. Não, se você começou bem, se você começou firme, vai, mantenha isso até o final. E mesmo que você precisa repetir para você mesmo, falar para você mesmo algumas coisas, fale, repita. Paulo, diversas vezes, ele falou as mesmas coisas nas cartas. E ele fala, isso para mim não é um pesar, isso para mim é um zelo para a sua vida. Eu não me importo de repetir as mesmas coisas, porque isso é um cuidado com vocês. Às vezes você olha e fala, eu já li essa palavra, eu já sei que Davi vence Golias. Só que persiste nisso. Por que Davi pegou 5 pedras? Irmãos, tem muita coisa aqui que ainda é mais profundo, só que se você simplesmente parar no raso, você nunca vai alcançar. Nós vamos ainda falar sobre isso, o pastor ele já falou um pouco, sobre essas 5 pedras que Davi escolheu. Você deve persistir, eu te recomendo isso, persista.
suporte, persista, corra atrás, porque assim você vai conseguir avançar. A segunda carta de Timóteo, como eu falei no início, é um pedido um pouco mais caloroso de Paulo. Paulo, ele demonstra mais o coração dele, aquilo que estava afligindo e aquilo que estava ali fortalecendo a fé dele. E eu recomendo para vocês, leiam, irmãos. Você consegue ler rapidinho, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Leia esses dois livros, você vai ser muito edificado. E Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele faz uma analogia com um soldado, com um atleta e com um agricultor. Ele fala sobre esses três personagens que nós devemos pegar e seguir também essa recomendação. Você deve se concentrar como um soldado. Eu não sei se alguém aqui já teve uma carreira militar ou já serviu ao exército. No ano que eu servi, você precisa ficar de guarita e você fica rodando lá a noite inteira. Por isso que eu consegui ficar acordado também ontem. Porque você precisa ficar acordado, eu já estava acostumado. Você dorme pouco e você precisa estar concentrado. Você está na guarita, você tem que estar atento. Porque qualquer coisa pode chegar, qualquer coisa pode acontecer. E concentração, o que é concentração? Você estar ali no momento. Você estar naquele local, não só fisicamente, mas você estar de corpo, de alma, de espírito. Você querer estar lá. Isso é você se concentrar. Não é você estar aqui na igreja pensando em outras coisas. Porque várias vezes acontece isso, não só na igreja. Às vezes no seu trabalho, você está trabalhando e pensando em outra coisa e acaba errando no trabalho. A falta de concentração faz você perder o foco. E sem um foco, sem uma imagem clara do que você precisa ser, você se monta de uma maneira errada. Quando chegar no final, você vai olhar para a imagem perfeita, vai olhar e vai falar: ih, não está certo. Porque você perdeu o foco, você não estava concentrado. Ele nos estimula a ter essa concentração do soldado, a ter a disciplina de um atleta. Um atleta é disciplinado. Tem que fazer? Tem que fazer. Tem o horário certo. Se você pegar atletas de alto nível, tem o horário certo para comer, tem a quantidade certa da comida, tem o treino certo, tem a execução certa, do modo certo, e eles não erram, eles não podem errar. Nós estávamos falando isso com o Anderson. O Anderson conhece mais esse mundo do atleta, e ele precisa comer a quantidade certa, na hora certa, não pode fugir nada. Isso é disciplina. É mesmo sem vontade você fazer, é mesmo sem querer você fazer. Por quê? Porque você está seguindo o manual, você está seguindo aquilo que a palavra diz. E é ter a paciência de um agricultor. No culto dos jovens, a Dejane, ela pregou sobre isso. Raízes fortes. Por mais que quando você planta uma semente, você olha e você não vê que nada está acontecendo ali no momento, mas embaixo da terra, ali no anonimato, alguma coisa está acontecendo. E é assim na nossa vida. Por mais que você fale, você jogou a semente, você plantou, declarou, você olha aqui para baixo, não está acontecendo nada. Mas, irmãos, lá no mundo espiritual, alguma coisa está acontecendo. Raízes estão sendo criadas, estão sendo fortalecidas, para você conseguir com paciência ver os frutos. Tenha a concentração de um soldado, tenha a disciplina de um atleta, e tenha a paciência de um agricultor. Essas são as minhas recomendações. E para terminar, eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Nós vamos ler até o 8, e esse é um dos textos que eu acho mais lindo na Bíblia. Porque aqui Paulo, ele está preso. Paulo, ele tem certeza que ele vai ser levado morto. Ele tem certeza disso. Ele sabe que está chegando o tempo. E mesmo assim, uma das últimas palavras que Paulo fala para Timóteo é para ele manter a fé, para ele continuar, para ele suportar. E ele bate no peito e ele fala: olha, faz o que eu fiz. E ele fala: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Versículo 8: agora está reservado para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. E é isso que Paulo, ele fala: Timóteo, eu combati o bom combate, eu corri, eu guardei a minha fé, e eu sei o que está me esperando. Só que, Timóteo, eu sei que isso não é só para mim, eu sei que isso também é para você. Então por isso que eu digo, Timóteo, corra essa corrida, corra, persiga, suporte, ame, ensine, pregue, fale a verdade. Porque é dessa forma aquilo que eu consigo ver agora, Timóteo. Eu sei que um dia você não vai só ver, mas você também vai chegar, você também vai alcançar. Feche os seus olhos.